Olá, boa noite, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Operação da Polícia Civil combate sonegação fiscal no Maranhão e em mais 4 estados do país. Crime passional pode ter motivado atentado contra jovem maranhense no estado do Piauí. Ministério Público pede interdição de 23 academias irregulares na região metropolitana de São Luís. Animais abandonados por idoso de 68 anos na capital passam por exames clínicos. E ainda, na quarta reportagem em homenagem à Imperatriz, vamos conhecer a importância da Estrada do Arroz para a região tocantina. Seja bem-vindo, está começando agora o Jornal da Difusora. Operação da Polícia Civil combate sonegação fiscal no Maranhão e em mais 4 estados do país. As investigações iniciaram pela Secretaria Estadual da Fazenda, que identificou a fraude na emissão de notas fiscais, sempre utilizando empresas físicas e de fachada. A sonegação foi praticada por empresas do ramo do agronegócio, que atuam na comercialização de grãos. São empresas que não existem no mundo real, apenas documental, emitiam notas fiscais, destacavam o valor do imposto. Esse valor do imposto era utilizado pela empresa que recebeu essa nota fiscal para reduzir o valor do ICMS, para sonegar o valor do ICMS da operação seguinte. E é evidente que toda vez que isso acontece, você retira recursos dos cofres públicos. As investigações apontaram que só de janeiro de 2015 a novembro de 2017, o Estado deixou de arrecadar cerca de 70 milhões de reais. No final, quem perde é a população, porque perde cerca de 70 milhões que seriam utilizados na educação das crianças, na construção de novos hospitais, investimentos em saúde, investimentos em segurança. Então é preciso que a gente entenda que sempre que há uma sonegação, a população do estado é prejudicada. Aqui no Maranhão, mandados de prisão temporária foram cumpridos nos municípios de Riachão e Balsas. Os detalhes com Carla Alencar. A operação conta com a participação de mais de 100 policiais, além dos integrantes do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime, e também da Cefaz do Maranhão. Ao todo, estão sendo cumpridos cerca de 65 mandados judiciais, 25 de prisão temporária, 2 prisões preventivas e 38 mandados de busca e apreensão nas cidades de Araguaína, Xinguara, Riachão, Floriano, Fortaleza e aqui em Balsas. A investigação constatou ainda a existência de uma organização criminosa com atuação interestadual, que por meio de empresas de fachada e da emissão de notas frias se utilizava de benefícios fiscais, os créditos tributários gerados ilicitamente. Esta é a segunda operação realizada com o objetivo de desarticular organizações criminosas com envolvimentos ilícitos em operações de agronegócio. Até o momento foram presas 11 pessoas aqui só no município de Balsas, né? As pessoas nós estamos ouvindo aqui, tiveram também 3 prisões em flagrantes por posse ilegal de arma de fogo, desses alvos dessas operações. Dentre os alvos, alguns alvos que eram residências, né, que eram das pessoas envolvidas no esquema, e outros nas próprias empresas onde e escritórios de contabilidade, onde foi encontrado um grande número de documentos, foi apreendido dinheiro também, diversos veículos, porque além da busca e apreensão e da prisão temporária, foi determinado também o bloqueio e sequestro de bens dessas pessoas. E a Polícia Civil do Piauí trabalha com hipótese de crime passional no caso do maranhense que foi baleado em Teresina. As investigações apontam que a vítima estava sendo ameaçada de morte por um homem já identificado. A apuração indica que dias antes do crime, um homem foi visto mais de uma vez levantando informações na área do cursinho que a vítima frequentava. Essas pessoas, elas têm fornecido informações, né, de que realmente nos últimos dias pessoas que não são ali do setor andaram sondando, fazendo perguntas, pessoas que não são ali do setor, né, que chamaram a atenção. A tese de crime passional ganha força como motivador do ataque ao estudante Gabriel Breno. Os investigadores conseguiram uma foto e o observador foi reconhecido por pessoas que frequentam o cursinho.
Trata-se de um homem que atua no ramo da construção civil, reside em Timon e é casado com uma mulher com quem Gabriel teria se relacionado no início desse ano. Os dois se conheceram em uma academia de musculação aqui mesmo no centro de Teresina. O suspeito teria descoberto a traição por meio de mensagens no celular e rompeu com a companheira. Tempos depois, os dois se reconciliaram, mas, ao que parece, o ressentimento permaneceu. A mulher envolvida no romance, uma jovem comerciária, confirmou aos policiais que manteve um relacionamento com Gabriel, mas afirmou que os dois não se encontravam mais. Ela não soube informar o paradeiro do companheiro, suspeito da autoria do crime. Os policiais foram a vários locais em busca dele, mas não o encontraram. As investigações levam a alguns suspeitos. Só que nós não podemos declinar o nome por motivos óbvios, né? E também nós estamos realizando diligências visando localizar essa pessoa. E agora a gente faz um giro de notícias pelo estado. Na cidade de Caxias, um cadeirante identificado como Keiron Anderson, de 27 anos, foi morto com 3 tiros na porta de sua residência. A vítima já tinha passagens pela polícia por crimes de ameaça e violência doméstica. Os suspeitos envolvidos no homicídio são 2 homens ainda não identificados que estavam em uma motocicleta. Em Codó, a 290 quilômetros da capital, um acidente envolvendo uma motocicleta e uma caçamba com placa do estado de Pernambuco deixou uma jovem de 19 anos ferida. Com a colisão, a moto foi parar embaixo do outro veículo. O motorista do caminhão fugiu do local do acidente sem prestar socorro. E aqui na capital, um homem que trabalhava como serviços gerais morreu hoje pela manhã após ser atropelado por um veículo na Avenida Guajajaras, no bairro Tirirical. A vítima estava em uma bicicleta quando foi atingida e não resistiu com a força do impacto. No local, o condutor que causou a colisão foi detido com sinais de embriaguez. O suspeito ainda colidiu contra o carro de um subtenente da Polícia Militar. O policial estava neste carro novo há apenas 4 dias. Bom, e daqui a pouco o Ministério Público pede interdição de academias irregulares no estado. E ainda conheça a importância da Estrada do Arroz para a região tocantina. Um motociclista ficou gravemente ferido após cair de um viaduto na BR-010 em Imperatriz. Os detalhes com Luiz Carlos. Boa noite, Cristiane. Olha, Nilton Silva do Nascimento, de 43 anos, morador do Parque das Estrelas, foi trazido pelo SAMU aqui para o Hospital Municipal de Imperatriz com suspeita de fraturas. Ele chegou com vida. O acidente aconteceu por volta das 5h30 da tarde no viaduto de Imperatriz. Ele se desequilibrou da moto e caiu de uma altura de mais ou menos 4 metros. No local foi formado um enorme congestionamento. Luiz Carlos Lima para o Jornal da Difusora. E uma ação civil movida pelo Ministério Público Estadual pediu a interdição de 23 academias na região metropolitana de São Luís. No total, são 23 academias na região metropolitana em processo de interdição. São 17 em São Luís, 5 em São José de Ribamar e 1 em Paço do Lumiar. De acordo com o Conselho Regional de Educação Física, esses estabelecimentos estão em situação irregular há mais de um ano. Todos esses estabelecimentos sofreram visitas de orientação, e posterior fiscalizações, onde foram constatadas diversas irregularidades, onde a mais comum é a ausência do profissional de educação física, a contratação de estagiários em situação ilegal. Além da ausência de profissionais habilitados, as estruturas físicas das academias também foram verificadas durante as visitas. Os resultados das fiscalizações foram apresentados ao Ministério Público. Foi o próprio Conselho Regional de Educação Física que formalizou denúncia à Promotoria Especializada na Defesa do Consumidor. A decisão de interdição depende do despacho do juiz, que ainda não foi dado. A ação foi proposta agora dia 15. Tão logo isso seja concedido, o que nós esperamos, elas terão prazo aí para
se adequarem e voltar a funcionar, sob pena de multa, sob pena de cassação de alvarás, né, para aquelas que têm, que algumas delas nem isso possuem. Então, o Código dá uma série de sanções que pode culminar, né, com o fechamento definitivo desses estabelecimentos. Esta academia, que fica localizada no bairro da Madre Deus, mais precisamente na Rua do Passeio, acabou sendo incluída na lista do Ministério Público entre os estabelecimentos que estariam em processo de interdição. A proprietária, assim que soube dessa informação, buscou todos os documentos necessários para comprovar que a academia está em situação regular. Essa é a certidão de regularidade do estabelecimento que a responsável obteve nesta quinta-feira junto ao Conselho Regional de Educação Física. Já tem essa academia há quase 14 anos, profissionais formados, tem alvará de funcionamento, alvará da vigilância sanitária, ela é credenciada no CREF, entendeu? Número 43, e aí eu tinha que dar alguma satisfação para os meus clientes, porque o constrangimento foi muito grande, está sendo até agora. Uma vistoria e ações paliativas estão sendo realizadas em uma casa no bairro de Fátima, aqui na capital, com dezenas de animais abandonados. Testes de doenças e limpeza foram feitos no local onde os animais já foram encontrados mortos. A rua foi interditada pela SMTT para que as viaturas do Corpo de Bombeiros e o restante da estrutura dessa primeira ação de articulação para um possível resgate pudesse ser feita. Em primeiro plano, essa etapa nós vamos realizar a lavagem desses ambientes, né, onde estão esses animais. Lá tem fezes, né, o mau cheiro é bastante intenso, e a retirada de alguns animais para exames, né? O Centro de Controle de Zoonoses vai fazer esses exames para verificar a instalação dessas doenças em alguns exemplares. O processo é lento porque não há estrutura para atender todos os animais de uma vez só. Por isso, no local mesmo, foram feitos testes rápidos de calazar. Nós vamos fazer a triagem dos animais, vamos coletar, vamos separar por sexo. Aí estamos numerando esses animais, colocando um colarzinho de coisa com um número. É o mesmo número que está no tubito, para a gente saber quem é positivo e quem é negativo. Depois a gente vai pegar quem é positivo e vamos separar também, fazer uma nova separação e aí vai. A residência é de um idoso de 68 anos, identificado como Geraldo Alencar Plácido. Desde 2015, ele vivia sozinho no bairro de Fátima com os animais que resgatava da rua. Preocupados com a situação insalubre, os vizinhos se reuniram e fizeram um abaixo-assinado pedindo uma intervenção. A articulação foi feita pela Assembleia Legislativa. Na última contagem, foi confirmada a presença de 40 cachorros, entre eles 6 cadelas grávidas. Uma delas deu à luz nesta semana e os filhotinhos permanecem lá dentro. Além disso, um gato e um cachorro morreram. Mesmo assim, não há previsão para que os animais sejam levados para um abrigo adequado. E daqui a pouco conheça a importância da Estrada do Arroz para a região tocantina. E ainda, ao vivo, a movimentação no festejo de São Cristóvão, aqui na capital. E acontece aqui na capital o festejo de São Cristóvão, santo que é considerado como padroeiro dos motoristas. E quem está lá ao vivo é o repórter Hugo Viegas. Boa noite, Hugo. Está acontecendo missa por aí, Hugo? Boa noite para você, Cristiane. Boa noite para todo mundo que está acompanhando. A programação começou agora há pouquinho com a missa aqui na Igreja de São Cristóvão. Essa que é a terceira noite do festejo, que segue até o próximo dia 25. Ainda hoje, Cristiane, na programação tem uma atração cultural, a quermesse, que fica aqui mesmo na área da igreja. E são vários fiéis, muita gente já chegou por aqui para acompanhar as celebrações, inclusive o senador do Maranhão, o Everton Rocha, acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal de São Luís, Osmar Filho, chegaram ainda há pouco e também estão acompanhando aqui a celebração junto com os fiéis. Cristiane. Obrigada, Hugo. E na série especial sobre o aniversário de Imperatriz, vamos conhecer como está hoje a chamada Estrada do Arroz, que no passado abrigava boa parte da produção do grão na região. Luiz Carlos mostra o que ficou do passado e como vivem as famílias à beira da estrada.
A placa indica que estamos na MA 386, rodovia Padre Josimo Tavares, ou ainda Estrada do Arroz, como é mais conhecida. A rodovia é de 60 quilômetros que liga Imperatriz ao município de Cidelândia, apesar de ser uma das vias de acesso mais antigas da região, só foi pavimentada há apenas 3 anos. A maior dificuldade para nego ir, porque eram os corgos muito... O garapé que tinha não tinha ponte, era, né, andava, fazia mesmo, era atravessando com carga nas costas. Aí. Carro não existia. Na região vivem cerca de 35 mil pessoas, distribuídas em 25 comunidades rurais e povoados. A povoação da estrada começou com retirantes cearenses e pernambucanos, que se instalaram na região fugindo da seca que assolou suas regiões na década de 1950. O nome Estrada do Arroz se deu por ser uma via importante no escoamento e produção de arroz, principal insumo agrícola do município na década de 1950, tendo inclusive produção recorde em Imperatriz. Aliás, município que não detém mais que 10% do tamanho que tinha na época. Imperatriz tinha mais de 15 mil quilômetros quadrados no começo. Com a repartição territorial para poder dar autonomia e independência a novos municípios, Imperatriz foi perdendo tanto território que hoje a cidade tem menos de 10% do antigo território seu. Caiu de 15 mil quilômetros quadrados para 1.300 quilômetros quadrados. Deixamos Vila Nova dos Martins com destino a outro povoado, Coquelândia, também na Estrada do Arroz. O povoado, que também é conhecido como Coco Redondo, tem aspecto de lugar pacato, onde nos fins de tarde, moradores cultivam o hábito de sentar na porta de casa para jogar conversa fora. Aos 79 anos de idade, seu Francisco conta que aqui chegou em 1968, época de fartura. Nós ponhamos aqui nos cupu, que era onde a maioria do povo botava roça, aqui para lá dos cupu, apanhava muito arroz, tinha muita roça aqui. Aqui se chamava Estrada do Arroz porque era do arroz mesmo. Após a sua reforma e pavimentação, a estrada recebeu o nome de Padre Josimo Tavares, um importante ativista contra os grileiros de terra na região, assassinado em 1986. Hoje, a rodovia onde circulam diariamente caminhões e veículos pequenos, levando e trazendo mercadorias e pessoas, deixa poucos vestígios daquela estradinha sofrida por onde chegaram os nossos antepassados. E os nobres filhos da princesa, frutos da mãe natureza, cheios de beleza, vão pro Tocantins. Todo o nosso respeito à história da Estrada do Arroz, que muito contribuiu também para o progresso da região tocantina, e também ao Padre Josimo, um grande lutador por direitos humanos e pela luta pela terra no Maranhão. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Interaja também com a gente nas nossas redes sociais. Só lembrando, amanhã cedinho tem o Bandeira 2, às 6 da manhã, com Silvan Alves, e logo mais, às 7 da manhã, o Bom Dia Maranhão, com Adalberto Melo. Todas as notícias já no início da manhã para você aqui no Sistema Difusora. Uma boa noite para você e até amanhã. A gente encerra com imagens ao vivo do festejo de São Cristóvão.